Irmãos, quando a gente assiste aquela trilogia do Hobbit, eu gosto muito, acho muito legal. Eu acho legal porque ele começa contando a história como tudo começou, como que a história chegou até a história do Senhor dos Anéis. Ele dá uma boa introdução, ele mostra ali como que a história teve seus primeiros passos. Mas quando você vai assistir o Senhor dos Anéis, aí é mais legal ainda, porque já começa com uma introdução longa e começa a mostrar desde a história de como foi forjado o anel, como que os reis se corromperam e caíram e a maldição entrou na Terra-média, tudo. Então eu acho muito legal isso, quando você tem uma introdução à história, você tem a introdução de como que tudo começou. Irmãos, eu estou fazendo a minha leitura esse ano, eu estou fazendo um pouquinho diferente. Eu estou lendo, tentando ler 1 ou 2 livros da Bíblia por mês, com calma, ao invés de fazer a leitura anual, para mim estudando e pegando alguns detalhes interessantes, aqueles detalhes que às vezes na leitura anual passam batido. E eu estou estudando, eu comecei esse ano com o 1 Samuel. E eu queria compartilhar com os irmãos algumas lições que eu tenho aprendido e que tem me abençoado bastante em 1 Samuel. Abre a sua Bíblia lá para 1 Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Olha só que interessante, olha só que maravilha que a palavra de Deus nos traz. Vamos iniciar buscando a Deus em oração? Amado Deus e Pai, nós precisamos da Tua palavra, precisamos da Tua direção, precisamos que o Senhor fale no nosso coração essa noite. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos que o Senhor fale com a nossa alma. Amado Deus, guia-nos no aprendizado da Tua palavra. Eu oro e peço em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. O livro de 1 Samuel, ele é um livro de transição entre o livro de Juízes e o livro e a monarquia, né, quando começa a ter os reis em Israel. E o contexto desse livro aqui, ele é o final então o final daquele período negro, daquele período assustador que você vê no livro de Juízes. Você vê ali no livro dos Juízes, Israel como que essa nação tão importante, essa nação tão abençoada por Deus, como que ele pode ter caído tanto. Você vê Israel na sua pior fase, você vê ela fraca, você vê Israel desunida, você vê Israel sem um líder forte. A nação de Israel está imersa na imoralidade e na idolatria. Então o livro de 1 Samuel, ele está fazendo essa ponte, né, entre esse período governado pelos juízes ali, período complicado, e o início da monarquia em Israel, tá bom? Então a nação de Israel está assim, na sua pior fase, até que Deus, né, resolveu que já está na hora de mudar a história, né? Está na hora de Deus mudar a história do seu povo. E Deus sempre faz isso, irmão. Deus sempre age quando Ele vê a situação do seu povo. Ele vem ao socorro, Ele vem ao auxílio. Sabe o que é interessante, irmãos? Estudando esse livro, é que Deus sempre ele começa discretamente, Ele começa humildemente, né? Você vê como que Deus ele trabalha muitas vezes silenciosamente. Vemos isso em toda a Bíblia, na verdade. Quando você vê lá a história de Êxodo, e aí você vai ver que lá no meio de todo aquele povo escravizado, uma determinada família tem o nascimento de um determinado bebê,
que através do nascimento daquele bebê, Deus vai fazer uma grande obra para libertar o seu povo. Você vê como que Deus discretamente trabalha para o surgimento da nação judaica, voltando mais ainda, usando a vida de um casal, né? Abraão e Sara, um casal que a esposa é estéril, que não tem filhos, e Deus usando aquela família para começar uma nação. Você vê o nascimento de Jesus, humilde, numa manjedoura, ali num estábulo escondido. Você vê Deus começando a história da salvação e redenção da humanidade com um bebezinho frágil. Ali você vê todo o ministério de Cristo. Você vê que ele começa pequeno, com 12 homens humildes, homens iletrados, a maioria trabalhadores, né, simples, pescadores, e Deus expandindo isso. Você vê o início da igreja em Atos 12, tão pequenininho, como que aquilo se estende. É a forma de Deus agir, né? Você vê o surgimento do ser humano, começa ali com um óvulo, né? O espermatozoide tão pequenininho, tão minúsculo, até formar um corpo humano perfeito, inteiro, completo. Você vê uma árvore, a semente tão pequenininha e produz. É como que Deus trabalha, sempre discretamente, silenciosamente, né? Em Zacarias 4:10 nós temos a advertência, né, da palavra de Deus: não despreze os humildes começos. E como aqui, meus queridos irmãos, em 1 Samuel, nós vemos Deus começando a mudar a história do seu povo. Primeiramente, nós vemos Deus começando a mudar a história do seu povo usando pessoas comuns. Assim é em 1 Samuel, Deus começando a mudar a história do seu povo, mas discretamente, humildemente, silenciosamente, usando uma família comum, uma família problemática, né? E quem nos conta essa história é o próprio profeta Samuel. Ele começa contando a história do que Deus fez no seu povo, contando a história da sua família. Ele olha para trás e ele fala do seu pai, Eucana, e da sua mãe, Ana. Ele conta como essa família problemática, difícil, né, veio a ser uma bênção para a nação. Vamos ler comigo do versículo 1 até o versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Houve um homem de Ramá-Taim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Verso 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Meus queridos, aqui nós tivemos uma família problemática, uma família em pé de guerra, uma família que tem a bigamia. Talvez seja a razão de tanto problema aqui, né? Bigamia. O marido tem 2 esposas. Às vezes ele tem uma esposa só, ele achou que uma só para ele não era suficiente, ele tinha que ter 2.
eu fiquei pensando como que essas mulheres aceitaram, né? Cada uma delas. Eu não sei quem veio primeiro, se foi a Penina, provavelmente, ou se foi Ana. Mas pensa para Ana, para casar com Eucana. Pô, eu vou casar com um homem que já tem uma mulher que é casado e tem filhos. Por que ela aceitaria casar com ele? Bom, eu acho, o texto não diz, mas eu acho que é porque provavelmente foi um casamento arranjado. Foi um casamento em que o pai de Ana provavelmente deu ela como esposa para Eucana. Fizeram algum contrato ali, e Ana acabou se tornando esposa de Eucana. Só que Eucana a amava, né? Ele não a maltratava, ele a amava, ele a tratava com amor, mas esse lar era uma bagunça, né? Havia uma competição entre as mulheres. E a mulher que era fértil, né, que era considerada aos olhos da sociedade abençoada por Deus, ela humilhava a outra. Ela irritava, o texto diz, né? Provocava, verso 6, provocava excessivamente para irritar. Ela tornava a vida de Ana um inferno. Então, além dela ter um marido, ter que dividir o marido com outra mulher, ela tinha que aguentar essa mulher, transformando a sua vida num inferno, humilhando. Então ela se sentia envergonhada, se sentia humilhada, porque ela não tinha filhos. Em vez das pessoas se compadecerem dela, não, ela era tratada com desprezo, com provocação. Então, meus queridos, nós vemos um lar bem problemático, um lar que começou errado, né? Uma família que começou errada. Talvez Eucana tentava compensar esse erro, indo fielmente todo ano adorar o Senhor, mas isso não ajudava no relacionamento do seu lar. Ele tinha um lar em que parecia uma panela de pressão. Só que era aqui que Deus queria trabalhar, né? Deus escolheu mudar a história daquela família. Deus mudou a história da nação, começando com exatamente essa família. Deus usa pessoas comuns. Deus usa pessoas comuns. Uma família imperfeita, problemática, complicada. Mas sabe, meus queridos irmãos, ninguém é sem utilidade para Deus. Ninguém está fora do alcance do seu radar. Ninguém está fora do alcance da sua maravilhosa graça. Aquela família problemática era exatamente ela que Deus queria usar para mudar a história de Israel. Deus queria começar mudando a história daquela família. Em segundo lugar, meus queridos, Deus ouve a oração mais humilde. Deus usa pessoas comuns, como nós veremos, e Deus ouve a oração mais humilde. Olha só, Ana, ela não aguentava mais aquela vida, ela não suportava mais o seu opróbrio, a sua vergonha. Então o que ela faz? Se isola, vai se cortar, vai se matar, vai ficar reclamando da vida, vai entrar em depressão? Não. Ela toma uma atitude. Ela vai buscar o Senhor. Ela vai buscar a misericórdia do Senhor, vai buscar a solução naquele que pode fazer o impossível, que é o nosso Deus. Vamos ler do verso 9 até o verso 18. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouviam voz nenhuma. Por isso Eli
a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Olha que frase linda, né? Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Meus queridos, o que Ana fez? Ela busca a solução em Deus. E como que ela faz isso? Oração. Oração. Ela se derrama perante o Senhor, ela se humilha diante de Deus, ela abre o seu coração para o Senhor. O texto mostra que a sua oração vem do fundo da sua alma, não mais dos seus lábios. A sua oração, ela se tornou inaudível. Aqueles que estavam ao seu lado não podiam ouvi-la, mas Deus sim. Deus podia ouvi-la. Ela disse que ela era atribulada de espírito. Deus podia ouvi-la. Meus queridos, Deus ouve a oração mais inaudível. Ele ouve a oração que ninguém ouve. Ele ouve a oração, meus irmãos, que sai do nosso coração. Tem oração que não consegue nem falar perto das pessoas. Tem oração que fica até envergonhado de fazer em público, porque ninguém vai entender a sua aflição. Ninguém vai entender o que você está sofrendo. O próprio esposo dela perguntou para ela: por que choras? Por que está triste? Nem o próprio esposo entendia o que ela estava passando. O próprio profeta, o sacerdote Eli, não entendia o que ela estava passando. Meus irmãos, tem oração que sai lá do fundo do nosso coração, lá do fundo da nossa alma, e às vezes ela não tem som nenhum, mas Deus ouve. Oh, glória a Deus, que Deus ouve. Deus ouve, Ele sabe a profundidade da nossa sinceridade, da nossa necessidade. E foi assim que a história daquela família começou a mudar, quando Ana se dispôs a orar. Meus queridos, a história daquela família foi transformada, porque essa mulher decidiu levar o seu problema ao Senhor, decidiu buscar a solução naquele que tem a solução. Ou se a gente fizesse isso sempre. Se a gente fizesse isso sempre. Deus pode mudar a sua história quando você começar a orar de verdade. E veja só que se você se dispuser a fazer isso, se você e eu, nos dispusermos a fazer isso, tem pessoas que não entenderão, tem pessoas que até criticarão. Nossa, você ora tanto, você passa tanto tempo em oração. Mas sabe o que é interessante? Algo maravilhoso vai acontecer quando a gente começa a orar de verdade. É que a gente não é mais o mesmo. A gente passa a ter uma paz e uma alegria genuína. Você vê isso aqui no verso 18. Disse ela: acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Meus queridos, quantas vezes, quando derramava minha alma diante do Senhor,
quando você se levanta dessa oração, você já não é mais o mesmo. Você se levanta renovado. É como aquela expressão que as lágrimas, elas lavam a alma. Sabe, você chora diante do seu Deus, você derrama o seu coração diante do Senhor, você se levanta renovado. Renovado porque você sabe que Deus ouviu a sua oração. Você sabe que tem um Deus que se importa, um Deus que Ele te entende quando ninguém mais te entende. E essa alegria, meus queridos irmãos, é um presente do Senhor por nossa confiança nele. E por fim, meus queridos, depois de saber que Deus usa pessoas comuns, saber que Deus ouve a oração mais humilde, em terceiro lugar, Deus usa a nossa obediência para a sua grande glória. Deus atendeu o pedido de Ana. Ela engravidou. Mas junto com o seu pedido, ela fez também um voto de consagrar aquele menino ao Senhor. De consagrar o menino ao Senhor. Verso 19, acompanhe comigo a leitura. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Então somente confirma o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Verso 24. Havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos e um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. Verso 26. Disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Meus queridos, Deus usa a nossa obediência para a sua grande glória. Como eu disse, Deus atendeu o pedido de Ana, ela engravidou, mas junto com o pedido que ela fez ao Senhor, ela fez também um voto de consagrar aquele filho ao Senhor. E o menino nasceu e foi crescendo. O menino era seu maior tesouro, sua alegria. Contudo, ela não hesitou em entregá-lo ao Senhor como prometera. Quando chegou o tempo que o menino desmamou, ela não hesitou em cumprir o voto que ela tinha feito ao Senhor, lembrando que ele era o seu único filho, o filho que ela tanto pediu, que ela tanto sonhou. Quando chegou a hora, ela entregou o seu menino ao Senhor. E por que ela fez isso? Por que ela não hesitou em cumprir o seu voto? Porque para Ana, Deus era um tesouro maior ainda. Porque ela reconheceu que o menino era um presente amoroso de Deus, e que Deus era digno de receber o seu amor também. Porque ela tinha caráter. Quem tem caráter tem palavra. Ana fizera um voto, sabia que deveria honrá-lo. Porque Ana temia ao Senhor. Ana sabia que Deus não pode ser enganado. E porque ela sabia que entregar seu filho ao Senhor era a melhor coisa que poderia fazer por ele. E sabe o que aconteceu, meus amados irmãos? Esse menino que foi entregue ao Senhor, que Ana obedeceu e cumpriu o seu voto, se tornou o grande profeta Samuel, um consagrado homem de Deus,
que conduziu Israel de volta à obediência aos caminhos do Senhor. Deus usou Samuel para dirigir o seu povo na difícil transição para a monarquia. E não parou por aí. Deus honrou a fidelidade de Ana de uma forma maravilhosa. Olha o capítulo 2, verso 20 e 21. Olha que maravilha. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Verso 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Meus queridos, olha que bênção. Ela teve um grande sonho, grande desejo da sua alma. Ela fez ao Senhor, mas ela consagrou esse sonho ao Senhor. Ela devolveu ao Senhor, ela cumpriu o seu voto, e Deus a abençoou de uma forma maravilhosa. Ela que sonhava em ter filhos, quando ela entregou seu único filho, Deus fez ela uma mulher fértil, abençoada. Teve filhos e filhas, e o texto que nós lemos termina: e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha que bênção, saber que o seu filho está crescendo diante do Senhor. Seu filho está se tornando um homem de Deus. Olha que bênção. Meus queridos, é por isso que nós encontramos no início do capítulo 2, o belíssimo cântico de Ana. Vamos dar uma olhadinha nele rapidinho? Olha o capítulo 2. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Olha que lindo cântico que Ana canta, e é tão maravilhoso que esse cântico, ele é tão lindo e tão belo, que eu vejo nele como uma das melhores referências para falar sobre a soberania de Deus. Quando ela começa aqui, a partir do verso 6, por exemplo, a dizer que o Senhor é o que tira a vida e a dá, e faz descer a sepultura e faz subir. Sabe como ela mostra que o Senhor é aquele que abate e que exalta, que pega aquele que está no pó e o coloca entre os príncipes. Para mim, é um dos textos mais gloriosos para mostrar a soberania do Senhor, para mostrar que Ele faz o que Ele bem entende, que tudo está sob o controle das suas poderosas mãos. Então, meus queridos irmãos, terminando, como podemos ver, Deus muda histórias. Ele mudou a história daquela família, e através daquela família mudou a história da nação. E Ele sempre nos surpreende. Deus pode usar pessoas comuns, como você e eu. Ele pode começar a mudança através de um simples ato de oração.
e Ele pode usar nossa obediência para a sua glória. Sabe, irmãos, a gente não consegue enxergar muitas vezes como que as pequenas sementes de obediência que nós semeamos irão germinar para a glória do nome de Deus. Sabe, a nossa dedicação em servir ao Senhor, em ensinar os nossos filhos, em trazê-los para a igreja, em zelar por manter um bom testemunho diante dos de fora, quando nós oramos por aqueles que nós amamos, quando nós semeamos a palavra de Deus entre aqueles que Deus coloca em nosso caminho, sabe, são pequenas sementes de obediência que a gente não imagina quanto que aquilo vai germinar para a glória do Senhor. Todos esses pequenos atos de obediência trazem glória ao nosso grande Deus e cooperam com o seu reino. Meus queridos, Deus muda a história. E talvez hoje Ele quer mudar a sua. Humildemente, discretamente, mas poderosamente para a sua glória. Não despreze os humildes começos. Você crê nisso? Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por saber que o Senhor muda histórias. O Senhor pode mudar a nossa história. De uma forma humilde, de uma forma discreta, silenciosa, mas poderosa. O Senhor pode mudar a nossa vida. E o Senhor pode usar a nossa vida que é tão insignificante, tão pequena, tão frágil, vasos de barro. O Senhor pode usar para a Tua glória. O Senhor pode usar para a glória do Teu reino, do Teu nome. Amado Deus, nós agradecemos por essa história tão linda contada na Tua palavra. Essa história que nos dá esperança. Nos dá esperança de saber que Deus ouve a nossa oração, que o Senhor conhece a nossa aflição, o Senhor se importa, e quando nós buscamos o Senhor nos responde. Obrigado, Senhor. Agradecemos e oramos em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém.